de amuletos sempre foi uma coisa muito comum na nossa cultura. Isso porque tem muita gente que se recusa a acreditar no Deus abstrato. Essas pessoas vão sempre querer alguma coisa que seja palpável, concreto. Pensar num Deus invisível, né? Tão abstrato, não. As pessoas vão sempre procurar como se fosse uma prova disso. Interessante que Jesus, certa feita, falando aos seus discípulos, ele disse assim: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mas, via de regra, nós somos Tomés da vida. Se eu não colocar a minha mão na ferida, nas mãos dele, no lado dele, eu não acreditarei. Eu preciso ver para crer. É isso que algumas pessoas vivem. E como elas não têm essa condição, elas terminam buscando um amuleto para si, como se aquilo fosse uma prova, algo palpável da fé. No dia 11 de setembro de 2001, vocês devem estar lembrados do trágico acontecimento nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, quando as duas torres gêmeas elas foram atingidas por 2 aviões e ainda um terceiro avião caiu, não é? Indo para atingir o Pentágono em Washington. Isso foi tudo um plano de uma organização terrorista chamada Al-Qaeda, esse nome aí, faltou agora. Pois bem, esse povo era capitaneado por um homem chamado Bin Laden, um homem terrível, um homem de origem abastada, mas ele enveredou por essa prática terrorista. E é interessante que depois disso o governo norte-americano, o exército norte-americano, foi para o Afeganistão e se envolveu ali em uma batalha de muitos anos, uma guerra de muitos anos, até recentemente a retirada, eu digo recentemente, quando o governo Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, retirou os soldados de lá. Pois bem, os soldados norte-americanos, na sua grande maioria, eram filhos de pais, avós cristãos. Portanto, todos eles tinham uma noção muito grande do que é a fé, do que é Deus. Noção. Porém, a maioria deles vivia longe dos caminhos do Senhor, como ainda acontece hoje, né? E durante, então, essa guerra que começou em 2001, lá no Afeganistão, aqueles soldados americanos de origem cristã, eles carregavam crucifixos, carregavam Bíblia, carregavam também textos escritos como orações, símbolos religiosos, entendendo que aqueles símbolos em si representavam uma proteção para eles. Embora muitos não tivessem intimidade alguma com Deus, mas eles confiavam naqueles objetos como se fossem amuletos. Pois bem, esse mesmo tipo de erro aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Deus, no texto que é a base do nosso sermão desta noite, que é 1 Samuel capítulo 4. Quando Israel decidiu levar a Arca da Aliança ao campo de batalha. Interessante que a Arca da Aliança era um instrumento de culto, mas eles decidiram então levar a Arca da Aliança para o campo de batalha. E o pior ainda é que as pessoas que conduziram a Arca da Aliança para o campo de batalha foram ninguém mais, ninguém menos do que os 2 filhos de Eli, os corruptos, Hofni e Finéas, os infames filhos de
Eli. E eles fizeram isso na intenção de que a Arca da Aliança, ela resolveria o problema deles. E eles obteriam então a vitória facilmente contra os filisteus. Mas eles fazem isso sem de fato nenhum temor a Deus, nenhum arrependimento pelos pecados. E a gente vai ver que o resultado não foi nada bom. Eu quero então que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4, e nós vamos ler os 4 primeiros versículos, que diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens, 4.000 soldados. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéas, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, a Tua palavra foi lida, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, nos trazendo lições preciosas para as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a religiosidade sem piedade para nada serve. Às vezes a gente encontra pessoas tão religiosas, né? Não é raro você viajar, principalmente aqueles que viajam de avião, e sentam ao seu lado alguém com um terço. E ficam ali o tempo todo, né? Passando aquelas bolinhas, uma religiosidade sem sentido nenhum, sem piedade. São amuletos que são levantados. E é interessante que nós também terminamos vivenciando isso nos chamados amuletos religiosos. Amuletos da igreja dos protestantes. Muitas vezes nos apegamos a formas externas, esperando enfim alcançar os nossos objetivos. Às vezes, uma corrente de oração, né? Às vezes, 7 semanas de jejum e tantas outras coisas que nós sabemos. Pois bem, no caso aqui de Samuel, a Arca da Aliança era apenas um sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Em si, a arca não tinha poder, mas ela simbolizava a habitação de Deus no meio do seu povo. Ela apontava, inclusive, a arca para Cristo, o verdadeiro Emanuel. Lembram do que significa Emanuel? Deus conosco. Então, esse Emanuel que habita no meio do seu povo, ele prometeu então que habitaria de modo real e definitivo através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas uma coisa é certa, e que já de pronto a gente pode concluir aqui, é de que não há comunhão entre Deus e o seu povo sem que haja um verdadeiro arrependimento. Lembram-se daquilo que diz o profeta: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, sem arrependimento, é impossível você dizer que tem comunhão com Deus, porque a comunhão está quebrada.
a necessidade de arrependimento. Declarar-se cristão, meus queridos irmãos, sem viver de modo digno do Evangelho, isso é vazio de sentido, e isso é também reprovável. No texto que nós acabamos de ler, 4 versículos iniciais desse capítulo 4 de 1 Samuel, nós observamos a chamada ideia central desse texto. E qual é a ideia central desse texto? Ou seja, o ápice desse texto é que a religiosidade sem arrependimento, ela é inútil. Ela não serve para absolutamente nada. E Deus não se agrada de ritos que são desprovidos de fé sincera, de arrependimento sincero e de vida transformada. Você vai ver que há relatos das Escrituras que Deus diz: eu não aguento mais o ajuntamento do povo. Porque não é um ajuntamento sincero. As pessoas estão à busca de outra coisa qualquer. Então, pensando nisso, com base nisso, eu convido aos irmãos a pensarmos nessa noite sobre o perigo de uma religiosidade sem arrependimento. O perigo de uma religiosidade sem arrependimento. Eu quero destacar em primeiro lugar aquilo que nos traz à tona os versículos 1 e 2, de que a derrota revela o vazio espiritual de um povo. A derrota revela o vazio espiritual de um povo. Versículos 1 e 2. Mas observe que esse capítulo 4, ele se inicia com a seguinte expressão. O autor do livro diz assim: veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Interessante que no capítulo anterior que nós vimos nas semanas anteriores, nós observamos, por exemplo, no versículo 21, o último versículo do capítulo 3, dizendo assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto a sua palavra, o Senhor se manifestava ali a quem? A Samuel. E eu lembro que nós dissemos aqui que Samuel já era reconhecido como sendo o profeta de Deus, porque antes, como nos diz o versículo 1 do capítulo 3, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, mas agora com Samuel, o texto nos fala que o Senhor continuava a se manifestar a Israel através de quem? Através de Samuel, que era o profeta. O que temos aqui, meus queridos irmãos, é literalmente falando uma transição marcada pelo contraste. Pela narrativa fica claro de que Samuel, ele já tinha esse reconhecimento de profeta de Israel. Esse reconhecimento era nacional. Ele era um instrumento legítimo pelo qual Deus falava ao seu povo. Deus transmitia os seus oráculos a Samuel, e Samuel, por sua vez, transmitia ao povo de forma fidedigna, não deixando passar nada. Lembram o pedido de Eli? Me conta tudo. E Samuel contava. Então, observe que, à medida que nós encontramos isso na parte A do versículo 1 do capítulo 4, há uma imediata e brusca mudança da narrativa. Olha, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Aí, ponto. Seguinte, Israel saiu à peleja contra os filisteus. Segundo alguns críticos, alguns comentaristas, o autor sagrado aqui ele emprega aquilo que é chamado de um contraste intencional, para mostrar que, embora o Senhor estivesse falando por meio de quem? Por meio de Samuel, exclusivamente por meio de Samuel, o povo decidiu agir por conta própria, sem consultar a Deus, sem consultar ao profeta de Deus. Esse é o contraste que o autor sagrado nos traz aqui. E o resultado qual é? É uma tragédia militar. 4.000 soldados mortos. Se hoje já é muita gente você pensar em um exército perder 4.000 homens, imagine naquela época.
as tropas de Israel e dos filisteus, nos diz o texto aqui, se acamparam em lugares distintos, prontos para batalhas, postos para enfrentarem a grande batalha. E aqui um detalhe: o povo de Israel estava junto a Ebenezer e os filisteus estavam em um local chamado Afeca. Surge aqui uma pergunta que eu entendo ser completamente legítima. Ebenezer, lembram alguma coisa para vocês? O versículo 7 é que vai nos trazer à tona clarear essa nossa ideia, porque como o povo estava em Ebenezer, e o texto é claro isso, se só no capítulo 7 é que Samuel vai dar nome àquele local chamando de Ebenezer? Essa é a pergunta. E a resposta é simples. Tecnicamente falando, isso se chama anacronismo geográfico editorial. E é um recurso comum nas Escrituras, em que o autor, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele utiliza um nome, um acontecimento, uma localidade posterior, para facilitar exatamente a identificação de onde aquele povo estava, uma identificação geográfica. Então, ainda naquele local não era chamado de Ebenezer, isso vai chamar mais tarde no capítulo 7, mas o autor sagrado, ele escreve de forma, o chamado anacronismo geográfico editorial. Portanto, é isso que acontece. A geografia estava certa, eles estavam naquele local, mas o coração daqueles soldados, daquele povo estava longe, estava distante de Deus. E isso então, meus irmãos, nos alerta, nos chama a razão, nos alerta contra a fé apenas de aparência, e não uma fé verdadeira, e não uma fé transformadora. Era isso que estava acontecendo ali com o povo. Iriam levar a arca. Antes disso, eles decidiram ir à batalha meramente pelos seus próprios entendimentos, sem consultarem ao Senhor. E o resultado daquele estado moral e espiritual de Israel, nós sabemos. Aconteceu algo devastador. O exército de Israel foi fragorosamente derrotado e cerca de 4.000 homens morreram naquele combate. Vejam como custou caro, porque eles não buscaram ouvir a voz de Deus, como às vezes nós fazemos, né? Nós queremos realizar uma coisa na nossa vida e nós simplesmente fazemos, não consultamos o Senhor, nós meramente realizamos, achamos que podemos fazer e que vai dar certo, temos todos os cálculos matemáticos, temos todas as probabilidades e fazemos sem consultar ao Senhor, e o final nem sempre é bom. A segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto é o que está no versículo 3 desse texto, a tentativa de usar Deus sem se render a Ele. Sabe, às vezes a gente faz isso, né? A famosa frase do reverendo Hernandes Dias Lopes: as pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui, porque muitas pessoas entram nas igrejas buscando exatamente os benefícios de Deus. Elas querem apenas as coisas positivas, mas elas não buscam se submeter ao Senhor, não buscam servir ao Senhor com fidelidade, elas querem apenas a bênção do Senhor. Elas entram aqui ou nas igrejas para barganhar com Deus. Não é isso que acontece muitas vezes? É interessante que
aqueles homens são derrotados. No versículo 2 nós encontramos isso. Então, após aquele estrondoso fracasso militar, aparece o pessoal do Irã, não é? Derrotado fragorosamente pelos exércitos de Israel há pouco tempo. Estou falando disso aqui, mas foi uma vitória assim muito grande. Aliás, uma derrota muito grande. Então, após esse fracasso, eles voltam ao arraial e começam a ouvir aquelas perguntas naturais de acontecer. Por que foi que isso aconteceu? Como assim? Nós estávamos preparados, poderíamos vencer o exército dos filisteus e perdemos tão feio, 4.000 homens morreram. Quem foi o culpado? O que aconteceu? E eles então voltam para se lamuriarem, chorarem aquela perda. Os anciãos então reúnem o povo e querem explicações com relação a isso. Observe a soberba daqueles que não buscaram o Senhor. Apenas eles analisam as perdas humanas. O que foi que estrategicamente saiu errado? Mas observe o que é que eles dizem aqui, versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Então, de alguma maneira, eles sabem que aquilo que eles fizeram foi porque o Senhor, Deus da aliança, havia os feridos, mas eles não querem reconhecer o erro, mas eles querem confrontar a Deus. E eles fazem essa pergunta, mas não buscam uma resposta verdadeira, como nós também fazemos. Nós perguntamos a vontade de Deus, mas nós não queremos saber a vontade de Deus, porque nós já tomamos a decisão nas nossas vidas. Quantas vezes isso não acontece, né? E o texto ele não menciona qualquer resposta de Deus para aquele povo, porque Deus não falaria para eles. Naquela época, Deus falava por intermédio de um profeta, e o profeta era Samuel. E eles não haviam procurado a quem? A Samuel. Pelo contrário, eles decidiram ir para a luta contra os filisteus por conta própria. E eles vão aqui tomar uma outra medida, pior ainda. Eles vão levar a Arca da Aliança. Foi uma outra loucura que eles fizeram. Tudo isso sem procurar saber a vontade de Deus. E veja na parte C do versículo 3, quando eles dizem assim: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Ou seja, eles usaram a arca como sendo um amuleto, como se por si só aquela arca tivesse o poder, uma fórmula mágica para derrotar os inimigos de Israel, como às vezes nós fazemos, né? Eu vou deixar a minha Bíblia aberta aqui no Salmo 91, não é? Então, as pessoas usam a Bíblia, inclusive textos bíblicos, como se fossem amuletos, e o resultado é que eles não se deram bem, como também muitas vezes nós não nos damos bem, porque a Bíblia não é amuleto. Não houve confissão de pecados daquele povo, não houve arrependimento, apenas eles tentaram usar a arca para alcançar os objetivos que eles queriam. E o objetivo não era buscar a glória de Deus. Eles não tiveram quebrantamento algum, dependência alguma de Deus, mas quiseram usar um amuleto. Não existia neles nenhuma sombra, nenhum resquício de arrependimento, nada, absolutamente nada. Não é assim que acontece conosco também, meus irmãos, nos nossos dias.
Nós queremos porque queremos determinadas coisas. Não procuramos a Deus, mas queremos a vitória a todo custo. E aí nós usamos objetos, quaisquer deles. Nós fazemos campanhas de jejum. Tem igrejas aí que promulgam um jejum de 7 semanas. Uma corrente de oração. Você recebe no WhatsApp corrente de oração dizendo: não quebre a corrente, senão a maldição vai cair sobre você. Eu já quebrei todas. Mas as pessoas fazem isso porque elas querem os resultados, mesmo que elas estejam distantes de Deus. Elas acham que Deus é um Deus para servi-los. Mas elas não se arrependem, elas não têm uma vida piedosa, e o que vai acontecer com elas é que elas fracassarão completamente. Uma terceira coisa que eu quero destacar aqui no texto, além da derrota que revela o vazio espiritual do povo, da tentativa de usar Deus sem se render a Ele, é a falsa confiança na aparência religiosa. E isso é muito comum no nosso meio. Há pessoas que se vestem como se fossem verdadeiros santarrões, falam aquela fala mansa como se fossem, de fato, santas pessoas, mas na verdade os seus corações continuam distantes de Deus. Observe, meus queridos irmãos, que tudo aqui em Israel foi feito apenas em estratégias humanas, movimentações humanas, sem qualquer demonstração da dependência de Deus. Você não vê os anciãos que representavam no Antigo Testamento, que os presbíteros representam hoje aqui para nós, nenhuma preocupação em saber a vontade de Deus. Ninguém que sugerisse: vamos consultar o profeta de Deus, o profeta de Yahvé, o Deus da aliança, para ver o que é que Deus quer que nós façamos. Ninguém. Embora o versículo 1 do capítulo 4 diga: veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Eles não buscaram ao Senhor. E o versículo 4 ele afirma que o povo decidiu também levar a arca da aliança do Senhor dos Exércitos. E aqui ele usa a expressão, olha, a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Essa era uma alusão à forma geométrica em que era a arca. Existia uma tampa, chamada tampa de propiciatório. Em cima dessa tampa havia a representação de 2 querubins, cabeças baixas, um olhando para o outro, e olhando então para aquilo que seria depositado ali na bacia, na tampa do propiciatório, que era exatamente o sangue de um cordeiro, que haveria então de pagar pelo pecado do povo. Era uma representação, era um tipo daquilo que aconteceria tempos depois com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para derramar o seu precioso sangue, ser dado por nós, e assim o sangue dele sendo derramado para a remissão dos nossos pecados. Como detalhe, meus queridos irmãos, aqui eu trago para vocês aquele ditado popular que diz: Vox Populi, Vox Dei. Lembram? Ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. É um ledo engano, e aqui mais uma vez parece que isso acontece. Era o desejo do povo que agia segundo o seu coração, mas as Escrituras Sagradas também nos dizem que o coração do homem, ele é enganoso.
Ele é enganoso e deliberadamente mau. Então foram os anciãos e não Deus que decidiram trazer a arca da aliança para o campo de batalha. E o pior ainda, são aqueles que carregarão a arca. Os filhos de Eli, os corruptos, infames, reprováveis filhos de Eli, Ofni e Finéas. O povo, meus queridos irmãos, certamente, e o texto vai nos dizer, a partir do versículo 5, que é alvo da exposição no próximo domingo, se Deus quiser, o povo vibrou. O povo se alegrou com a chegada da arca da aliança de Deus, mas Deus não estava com eles, porque eles estavam em pecado e os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Meus irmãos, se cultuarmos, trabalharmos ou nos alegrarmos, comermos e bebermos sem consciência de pecado, sem consciência de arrependimento e sem buscar a glória de Deus para tudo aquilo que a gente vai fazer, isso será vão, isso será sem razão, sem sentido, e isso terá um fim trágico. E nós veremos isso nos próximos episódios que nós trataremos aqui, ainda até o final desse capítulo 4. Dito essas coisas, eu quero trazer algumas lições para as nossas vidas hoje. A primeira delas, a aparência de espiritualidade, repito, a aparência de espiritualidade não substitui verdadeiramente o arrependimento para que nós possamos ter comunhão com Deus. Mera aparência não impressiona a Deus. Sabe por quê? Porque Deus vê o coração, vê o nosso interior. Então, como é que eu posso trazer isso individualmente para cada uma das pessoas que aqui estão e também para a igreja? Por exemplo, para o crente, é necessário, irmãos, não é somente necessário ter uma Bíblia na mão. Não é somente necessário falar um evangelicalês, não é necessário tão somente frequentar os cultos e participar de todas as atividades da igreja. Isso não significa que realmente estejamos arrependidos e que estamos em comunhão com Deus. Mas o que é necessário realmente é arrependimento verdadeiro. É uma fé viva, operosa e obediência diária ao nosso Deus. Então, não se iluda, você não vai conseguir enganar a Deus. Você pode enganar algumas pessoas, mas não a Deus. Essas lágrimas que muitas vezes você derrama, não passam de lágrimas de crocodilo. Lembram por que isso? Porque enquanto ele devora a presa, ele chora. Então, são falsas as lágrimas que nós muitas vezes derramamos. Nós ainda não experimentamos o verdadeiro arrependimento nas nossas vidas. E para a igreja como um todo, o que é que eu digo? Uma igreja ativa, com liturgia bem organizada como a nossa, não garante a presença de Deus no nosso meio. Não é isso, meus irmãos. Nós precisamos, na verdade, nos examinar constantemente para saber o que de fato estamos fazendo, se aquilo que estamos fazendo busca a glória de Deus ou é apenas mais uma operação nossa em modo automático. A gente às vezes põe as coisas no modo automático, nós saímos de casa, vamos vir para aqui, sentamos aqui, até oramos, cumprimentamos os irmãos, cantamos, lemos a palavra, ouvimos, tudo no modo automático. A aparência espiritual
não substitui a verdadeira comunhão com Deus. E para ter essa comunhão é necessário arrependimento verdadeiro. Segunda lição. Meus irmãos, Deus não é manipulado por ninguém, embora tem gente que acha que manipula Deus. Esses pastores por aí afora, eles acham que Deus é manipulável, mas Deus não pode ser manipulado por ninguém, como muitos pensam. Inclusive, lembremos-nos daquele falso profeta Mirim, não vou citar o nome dele, mas muitos de vocês sabem, e o seu famoso bordão, of the king, of the power, of the best. Não, meus irmãos, com Deus não se brinca, Ele não é manipulável. E há implicações disso para as nossas vidas, individualmente. Por exemplo, para o crente, nós não podemos tratar os elementos de culto, como a oração, a ceia, a palavra, ou qualquer outro ato, como sendo fórmulas mágicas. Eles são, na verdade, um meio de graça, são ferramentas que Deus nos dá para o nosso crescimento, mas não ferramentas de barganha com Deus. Pare, portanto, de meninice, você não vai conseguir manipular a Deus. E para a igreja, não podemos ceder à tentação de usar estratégias humanas para obter sucesso, crescimento fora da vontade de Deus. O conselho dessa igreja, claro, deseja que nós cresçamos em número, e Deus tem nos abençoado isso nos 2 últimos anos, na faixa de 20% de crescimento. Esse ano também teremos um bom crescimento, mas não é esse o padrão, o conselho não está buscando isso, não. Isso não será o que nos fará crescer. Sem a orientação divina, isso é vão. Não podemos entrar nessa onda e negociar os nossos princípios. E a terceira e última lição, meus irmãos. A ausência do verdadeiro arrependimento nos conduzirá a uma derrocada final. E como é que isso se aplica a mim e a você? O que há de prático que a gente possa evitar essa derrota final? Para o crente, o pecado não confessado, o pecado calado, racionalizado, vai conduzir a um esfriamento espiritual. E esse esfriamento espiritual vai nos trazer um distanciamento do nosso Deus e, por fim, a queda. E como é que isso se dá? Isso se dá muitas vezes quando a igreja se reúne para orar e eu não quero ir para a igreja. Eu estou cansado hoje, mas é só hoje. Próxima semana eu vou. Aí chega a próxima semana, rapaz, também não está dando hoje, eu vou deixar para depois. E você vai se afastando. É a semelhança daquilo que se faz com uma fogueira, onde você tira aquela brasa viva da fogueira e deixa separado. O que é que você acha que vai acontecer? Ela vai apagar. Há um esfriamento da comunhão com Deus e você vai substituindo a comunhão com Deus por outras coisas, por outras atividades. E não se iludam, é isso que tem acontecido com muita gente. O que é necessário, portanto, é um verdadeiro arrependimento, que é o único caminho que pode nos levar a uma restauração. É a confissão de pecados ao nosso Deus. Observe que aquele povo nem estava consciente de onde eles estavam. Eles estavam em Ebenezer, mas ainda eles não podiam dizer: até aqui
nos ajudou o Senhor. E tem muita gente assim, está na Ebenezer, na igreja, mas ainda não pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E para a igreja, então, nós não podemos tolerar o pecado. Nós não podemos ser negligentes com o pecado. O papel da igreja é tratar o pecado. E isso tem um nome, é chamado de disciplina eclesiástica, que é uma das marcas da verdadeira igreja. São 3 marcas defendidas pelos reformados: a pregação, a correta ministração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Mas essa marca da igreja tem sido esquecida ao longo do tempo. Mas nós, como igreja, devemos zelar por isso. Devemos zelar pela pureza do Evangelho. Devemos zelar para que a igreja não seja envergonhada pelo mau procedimento dos seus membros, envergonhando o Evangelho do Senhor. Então a igreja tem que zelar por isso e tem que corrigir o faltoso com o objetivo não, como alguns pensam, de olhar para ele e reprová-lo e dizer: haha, nós te disciplinamos. Mas sim com o objetivo de restaurá-los à comunhão. Porque senão, Deus derramará sobre o faltoso e também sobre a igreja a sua ira. E isso pode custar muito caro. Eu concluo o sermão nessa noite dizendo que vimos que a Arca da Aliança, ela estava presente no meio do povo. E aquela que seria um símbolo da habitação de Deus no meio do seu povo, agora estava ali vazia de significado, porque ela estava ali, mas Deus não estava ali com o seu povo. A Bíblia está nas nossas mãos, mas muitas vezes nós estamos distantes do Senhor. E que isso sirva então de lição, meus irmãos, a cada um de nós. Porque sem um arrependimento verdadeiro, a presença de Deus não será manifestada no nosso meio. Mesmo que todos os símbolos estejam presentes. A arca, até as Escrituras. Mas se não houver um verdadeiro arrependimento, Deus não manifestará entre nós a sua presença. E o desafio nosso, portanto, é buscar um arrependimento sincero, para que, enfim, nós possamos ser abençoados com o perdão divino e assim mantermos comunhão com Ele. Na próxima vez que nós nos encontrarmos, nós veremos então o que vai acontecer com os 2 filhos de Eli. A arca foi levada e foi tomada. E agora eles estavam completamente desesperados. Veremos isso na próxima semana, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Amém.